Olá, meu nome é Camila Cavalieri, eu sou professora de Biologia. Hoje nós vamos falar sobre tipos de imunização. Está começando mais um Cai no Vestibular. Olá, tudo bom? Então, a proposta da nossa aula de hoje é falar sobre um dos temas que mais caem no Enem. Na verdade, vacina e soro, tipos de imunização, é um tema recorrente na prova do Enem. E você tem que saber diferenciar como funciona uma vacina no nosso organismo e como funciona um soro. Primeira coisa que eu quero te mostrar é como funciona uma vacina. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide que já te mostra que vacina não é tudo igual. Existem 3 tipos de vacinas diferentes. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que existem 3 formas de você vacinar um ser humano. A primeira forma é você usando um pedacinho do patógeno. Camila, o que é um patógeno? Patógeno é um micro-organismo que pode causar uma doença. Pode ser um vírus, por exemplo, pode ser também uma bactéria. Então, uma forma de você fazer uma vacina é usando um pedacinho, um fragmento desse patógeno, um pedacinho do vírus ou um pedacinho dessa bactéria. Mas essa não é a única forma. Você também pode usar o vírus ou a bactéria íntegros, inteiros, mas inativos ou mortos. No caso da bactéria, você pode usar a bactéria morta, por exemplo, pelo aquecimento, por calor. E no caso do vírus, você pode usar um vírus inativo, já que vírus não é ser vivo, então não faz muito sentido falar que o vírus está morto. Então você pode usar a bactéria morta ou vírus inativo. Existe também um terceiro tipo de vacina, que é quando você usa o patógeno atenuado. Ou seja, você não está usando ele vivo, óbvio, você não vai usar a bactéria ou os vírus vivos, uma vez que eles poderiam causar a doença, mas você também não está usando a bactéria morta, nem o vírus inativo. Você está usando esse patógeno atenuado, enfraquecido. Camila, tanto faz? Tanto faz. Os 3 tipos de vacina funcionam da mesma forma. Então, quando você vai lá tomar a vacina, o que vão injetar em você vai ser ou um pedacinho, um fragmento do vírus ou da bactéria, um fragmento do patógeno, ou vão te injetar, vão colocar no seu sangue o vírus inativo ou a bactéria morta, ou, na última hipótese, vão colocar ali, vão injetar em você esse patógeno atenuado, enfraquecido. Não importa. Você vai ter a vacina dentro do seu corpo tendo o mesmo efeito. Essa vacina vai estimular o seu corpo a produzir anticorpos e células de memória. Então, se vocês derem uma olhadinha aqui no slide, vocês vão perceber que quando a gente toma vacina, quando você tem essa injeção, a gente vai produzir os chamados anticorpos. Ótimo! Só que além disso, a gente vai produzir as famosíssimas células de memória. Essas células de memória, elas vão ficar no seu organismo. E é isso que é interessante. Essas células de memória, elas são capazes de produzir anticorpos numa velocidade muito rápida e também em grande quantidade. Então imagina o seguinte, tá? Quando eu encontro alguém, estou na rua andando e encontro alguém que está com gripe, está com o vírus da gripe. Vamos supor que eu já fui vacinada, já tomei a vacina para gripe. Quando eu encontrar essa pessoa que está lá com o vírus da gripe vai entrar em mim. Tem gente que pensa que a vacina forma uma barreira, que a vacina não deixa o patógeno entrar no meu corpo. Não é bem assim não, tá? Quando eu encontrar alguém gripado, quando eu encontrar alguém com o vírus da gripe, o vírus vai entrar no meu organismo, porque eu vou entrar em contato ali com as gotículas de saliva, por exemplo, daquela pessoa infectada. Ok, só que quando esse vírus entrar em mim, as minhas células de memória vão produzir anticorpos tão rápido e numa velocidade tão intensa e numa quantidade tão grande que não vai dar tempo desse vírus me provocar sintomas. Não vai dar tempo de eu ficar gripada. Essas células de memória vão gerar o que a gente chama de resposta imune secundária.
A resposta imune secundária, ela é uma resposta muito mais rápida, muito mais eficiente. Esses anticorpos vêm em grande quantidade e em rápida velocidade, evitando que o patógeno me gere sintomas. Agora, repara comigo. Você concorda que quando eu tomei a vacina, eu produzi os anticorpos? Eu, Camila, produzi as células de memória? Por isso que a gente diz que a vacina é uma imunização ativa. Quando eu tomo a vacina faz o meu corpo produzir anticorpos na hora e produzir as células de memória. Sou eu que gero a minha própria imunização. E essas células de memória depois, lembrem, vão gerar anticorpos em uma grande quantidade, em rápida velocidade, evitando que a doença se instale em mim. Esse tema, galera, é muito importante para o Enem, porque a gente sabe que tem crescido muito o movimento anti-vacina. E o que eu queria que vocês percebessem é que o movimento anti-vacina, ele não é de hoje, tá? Primeiro, como é que isso surgiu? Esse movimento anti-vacina, ele surge por conta desse homem aqui, que é o Andrew Wakefield. O Andrew Wakefield, ele já foi um pesquisador. Hoje, ele perdeu a licença médica dele. O Andrew, ele publicou um estudo que relacionava a vacina de tríplice viral, a vacina da tríplice, com autismo. E aí, muitas pessoas começaram a acreditar, por conta do trabalho dele, que vacina estava associada ao autismo em crianças. Olha, a gente já sabe que esse trabalho é falso. Na verdade, eles manipularam os dados para que isso fosse obtido, para que essa pesquisa fosse lançada. A própria equipe do Andrew já desmentiu tudo e assumiu que eles manipularam os dados, tanto que ele perdeu a licença médica dele. Então, galera, não se preocupem com as vacinas. Vacinas são seguras e, como vocês podem ver aqui, por conta desse movimento no próximo slide, a gente vê que as vacinas, elas cresceram muito, né? No Brasil, mais pessoas foram sendo vacinadas e hoje em dia a gente está no caminho contrário, as pessoas estão deixando de tomar vacina. Então dá uma olhada nesse próximo gráfico, olha, que mostra como doenças que antes já não existiam ou estavam em taxas muito baixas, como a poliomielite, o sarampo, estão voltando no nosso país. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos continuar nos vacinando. E o próximo tipo de imunização que a gente vai olhar é o soro, tá? Como é que funciona o soro? Qual a diferença do soro para a vacina? O soro normalmente ele é feito em animais, como cavalo, tá? E aí, o soro ele consiste em você colocar alguma coisa, injetar alguma coisa no cavalo. Por exemplo, um veneno de cobra, tá? Então, quando você coloca ali o veneno de cobra no cavalo, o cavalo vai responder a isso. Você coloca numa dose, obviamente, não letal, para não matar o animal, mas quando você coloca o veneno de cobra no cavalo, o cavalo começa a produzir anticorpos. Esses anticorpos vão ser coletados e vão ser usados futuramente em pessoas que foram picadas pela cobra. Então vamos supor que eu estou andando ali na mata e por algum motivo eu sou lá picada por uma cobra. Eu não vou tomar uma vacina. Vai demorar muito tempo para eu produzir os meus próprios anticorpos. Posso acabar morrendo. Eu vou no hospital e eu tomo um soro. Eu recebo esses anticorpos que o cavalo produziu. Então é um tipo de imunização passiva. Vamos dar uma olhadinha como isso poderia cair através de exercícios? Para a gente ver como isso pode aparecer no Enem, que também é legal. Dá uma olhadinha nesse exercício que eu vou resumir para vocês para a gente responder. Ele está falando da esquistossomose, que é uma verminose causada pelo verme Schistosoma manzoni. Ele vai te explicar um pouquinho o ciclo. Ele diz que o contágio acontece porque as larvas do verme são liberadas na água. E uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina. Olha só. Foca aqui comigo só para você entender rapidinho o que ele está falando. Quando a gente pega esquistossomose, como é que a gente vai pegar essa verminose? Você tem ali as larvas do verme penetrando na nossa pele quando a gente mergulha ali numa água infectada. E eles querem resolver isso com uma vacina contra o esquistosoma. Vem cá, qual a vantagem da vacina? Impede a penetração do parasita na pele?
Não, de jeito nenhum. Elimina o caramujo? Não, vacina atua no ser humano. Impede o acesso do esquistossoma no fígado? Não, né? Tem que impedir que ele se espalhe pelo corpo todo, não só no fígado. Elimina o esquistossoma antes que ele entre em contato com o organismo, ou seja, elimina o esquistossoma na água? Não. Melhor resposta é a letra E. Eliminar o esquistossoma dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Como eu te falei, essas células de memória produzem anticorpos tão rápido e numa quantidade tão grande que não vai dar tempo do patógeno provocar os sintomas em você. Dá uma olhadinha aqui na próxima questão, que é bem rapidinha, em que ele está te mostrando vários métodos para prevenir infecções por micro-organismos. Ele quer saber qual mecanismo de ação tem um efeito similar ao da vacina. Ó, 1. Ser composto por nutrientes? Não. 2. Produção de substâncias antimicrobianas. 3. Disputa por sítio de adesão. 4. Estimula a produção de imunoglobulinas. Vacinas, galera, estimulam a produção de anticorpos, lembra? Essas células de memória produzem anticorpos. O outro nome para anticorpo é imunoglobulina. Então, a gente fica com 4. E, dando uma olhadinha aqui, ó, no nosso último slide, a gente vai ver uma última questãozinha do Enem que está falando, tá, sobre imunos biológicos. Ele quer saber o seguinte: por que o imunobiológico 1 e 2 são semelhantes? Dá uma olhadinha. 1 é uma vacina. O que a vacina faz? Estimula a produção de anticorpos. 2, você está colocando o veneno da cobra no cavalo. O que o cavalo vai produzir? Anticorpos que depois você vai usar no soro. Então, 1 e 2 estão relacionados a anticorpos, a gente iria de letra D. Galera, não tem erro. É só lembrar de vacina como imunização ativa. O meu corpo vai produzir as células de memória e elas vão produzir anticorpos para mim. E no soro como imunização passiva. Eu vou receber os anticorpos, por exemplo, de cavalo, já prontos. Tranquilo, pessoal? Boa sorte no Enem. Um grande beijo e tchau!